Aqui o doutor Felipe, nosso psiquiatra, né? Trazendo aí perguntas especiais. A gente vai agora algumas perguntas na tela. E doutor, a questão toda é, né? Para que especialista a gente vai, né? No caso, se direcionar? Olha, eu tô com esses sinais que eu aprendi na dinâmica agora, eu tenho que procurar um especialista. Em que área que eu vou? Existem mais de uma especialidade, tem um específico, aquele que trata. O pai que está ouvindo agora, a mãe, a avó, enfim, procura qual especialidade? No Brasil, a gente está bastante carente de profissionais que lidam com autismo, né? Então, em tese, assim, o pediatra que tiver uma especialização, que estiver com um olhar atento, o bom pediatra, o bom psicólogo, né, um bom fonoaudiólogo, um bom psiquiatra de adulto, um neurologista, seja de adulto quanto da infância, um psiquiatra infantil, são geralmente os profissionais que poderiam ser procurados nesse momento. O importante é, a partir do momento que a mãe, a família que conhece a criança, está com aquela pulga atrás da orelha, está vendo que a coisa não está funcionando tão bem, busca alguma ajuda. Infelizmente, a gente tem um número de profissionais que talvez não tenham a especialidade ou não tenham um conhecimento. Se a informação não for tão adequada, busque outro, mas assim, confie assim no instinto materno também. É importante que a gente consiga, talvez, tirar aquela pulga atrás da orelha e for devidamente esclarecido aí pelo profissional. Com certeza, e até a especialização de outros profissionais, não só da linha, os professores mesmo, né? Perfeito. Uma psicopedagoga, às vezes bem treinada, ela já consegue fazer um filtro especial, né, doutor? Sim, porque as professoras, elas têm a experiência de ter alunos que não teriam nenhum tipo de dificuldade, aqueles alunos que chamam um pouco mais de atenção. Isso seria bastante importante também. Muito bem, a nossa pergunta na tela, a Isabelle fala o seguinte: eu tenho um irmão autista que o diagnóstico foi bastante demorado. Somente com 18 anos os médicos fecharam o diagnóstico. Ele faz uso de apenas risperidona e sertralina. Hoje ele tem 30 anos. Qual seria o acompanhamento adequado para ele na idade que ele se encontra? Então ele descobriu com 18, agora está com 30 e são esses medicamentos que ele faz uso, doutor. Perfeito. Isabelle, o tratamento ele é multimodal, ele depende não só de uma ação medicamentosa. A ação medicamentosa ela ajuda em grande parte dos casos, porque ela trata alguns sintomas específicos, mas há necessidade também de manejo de alguns outros comportamentos. Então, terapias do ponto de vista psicológicos, com técnicas específicas, a técnica que tem mostrado mais resultados seria a técnica de análise do comportamento. É importante que seja incluído no tratamento, né? Muito bem, Isabela, espero que a gente tenha ajudado você. Vamos a mais uma pergunta, o pessoal de casa está participando, agora é a Mariana. Meu esposo não aceita o laudo do nosso filho, que é de autismo leve. Como posso ajudar ele a entender a questão das fases do processo, né? Aceitação. É bastante difícil, né? Lidar com diagnóstico, aceitação, é complicado, ainda mais a gente vive num mundo de muitas informações, que aquilo que você quiser encontrar de teorias explicando aquilo que você está pensando, hoje é quase que você encontra, né? Então é importante que tu talvez espera que teu esposo tenha o tempo dele, né? Não adianta a gente insistir em pessoas que às vezes não estão querendo ouvir as coisas. Talvez ele vai ter o tempo dele de lidar com tudo isso, né? Mas é através da orientação, da conversa e de deixar o tempo dele, da ficha cair um pouco, né? Muito bem. Mariana, vai dar tudo certo. Vai buscando uma rede de apoio, conversando com um profissional, aí vai dar tudo certo. Agora, quem pergunta é a Jane Selma. Uma vez ouvi alguém falar que deixar o bebê assistindo muito tempo pode desenvolver autismo. É verdade? Aí ele naquela linha dos mitos e verdades. Jane, isso assim, não vai desenvolver autismo, né, mas pode confundir bastante. Infelizmente, pessoas que dedicam aí muito tempo de telas, né, de videogame, de tablet, de vários vídeos, começam a interromper um bom desenvolvimento. Então, a criança ela fica meio que com uma certa dificuldade de desenvolver a interação social, porque ela só está interagindo com a tela. Então, é importante que não se coloque o excesso das telas e que isso não possa aparecer um autismo, mas pode confundir, né? Aí cabe ao profissional dizer se aquilo é um excesso de exposição a telas ou um autismo, né? Mas são coisas bastante diferentes, né? E até a criança ela tem uma captação de frames, que são as fotos por segundo, diferente. Aprendi isso com o material aqui da gravadora, que é o Bebê Feliz, que até a forma, né, dos materiais tem uma idade específica para o nenê. Eu acabei tendo acesso a essa informação depois que o Davi já tinha assistido
alguns tablets da vida aí, né? Não que seja uma coisa absolutamente contraindicada, mas assim, a gente tem que cuidar dos excessos, né? Se a criança ela fica condicionada a fazer tudo com aquelas telas, a televisão, os vídeos que são elaborados hoje em dia, elas foram feitas para que a criança preste atenção, ela fique basicamente hipnotizada. É complicado se isso compor grande parte do tempo de vida das crianças. Né? Muito bem. Temos mais participações aqui. A sua pergunta, pessoal de casa hoje fazendo aquela consulta mais do que especial. Agora é o Eduardo. Como saber se uma criança surda tem autismo? Ótima pergunta. Importante, procure o médico, ele vai fazer toda a avaliação, muito provavelmente ele vai buscar alguns exames complementares para avaliar toda a parte auditiva da pessoa, possivelmente deve encaminhar por algum fonoaudiologista para fazer uma avaliação complementar, e isso será rapidamente descartado, tá? Isso faz parte de um bom avaliação inicial dos quadros de autismo. Eu acho que todo médico chega no otorrino, por exemplo, ele já tem, né, o checklist dele para ele fazendo tudo amanhã. Aqui nessa área não é. Agora você vai ter que procurar, e até o próprio profissional já vai fazer uma indicação. Cris, né? mas o importante, assim, que a gente enfatiza, a gente precisa de, geralmente, um maestro para comandar essa orquestra, porque senão você vai ter várias pessoas falando, cada profissional vai falar uma coisa e os pais ficam absolutamente perdidos. Aí volta o que o senhor falou na outra. Faltam profissionais, às vezes, para ser esse Exatamente. maestro, para entender de uma forma mais macro, olha, dá um pulinho lá e volta aqui. Exatamente. Aí então você... é importante que tenha essa pessoa que seja o maestro dessa orquestra, que consiga conduzir essa história toda. No geral, são pessoas que teriam uma formação mais especializada nisso, em geral, psiquiatras da infância, pediatras que têm uma especialização, neurologistas infantis que têm uma especialização, uma vivência grande nisso tudo. E a partir daí, a maioria dos outros profissionais vão também estar sendo consultados. Mas a gente não pode se perder nessa história toda, porque senão fica uma orquestra que a sintonia ela não fica tão adequada, né? Ótima dica, doutor, ótima dica. Vamos a mais uma participação, agora é a Rosiane que traz uma dúvida. Eu tenho um filho de 3 anos, recebeu o laudo de autismo de grau leve em menos de meia hora de consulta. Isso é correto, doutor? É tão rápido assim para diagnosticar? Como é que funciona? Rosiane, não é correto, né? A gente sabe que a gente precisaria de um tempo maior de observação, mas infelizmente a gente tem um sistema de saúde, tanto no sistema privado quanto também no sistema público, sobrecarregado com isso. Há uma escassez grande de profissionais especializados com isso, então a demanda costuma ser bastante elevada, né? Então, é claro que a gente precisaria de muito mais tempo, mas às vezes o profissional possa estar dividindo essa consulta, essa avaliação em várias consultas, né? Mas a gente sabe que é importante que a avaliação seja mais ampla e principalmente multiprofissional.